aos vivos e a cores e se mexendo. Meu muito boa noite para a galerinha. Estamos de volta depois do nosso café com língua ali na sala dos professores. Foi café com língua, rapaz. Galerinha de Colônia, galerinha de Dom Inocêncio, de Jeromeia, de Paulistana, de São Pedro de Uruçuí. Vai colocando aí o que foi o lanche aí, ó. Tio, aqui foi sopa. Sopa é bom, viu? Sopa é bom que alimenta, sustenta e não engorda. De noite, principalmente, né não? E aqui foi um biscoitozinho com suco, ó. Ah, papai. Não. Aqui foi um arrozinho com carne, com frango, de boa, né não? Olha, estamos vendo a Segunda Guerra Mundial e eu parei naquele governo colaboracionista daquele caba da França que se tornou aliado do Hitler. O cara é um capoeira, viu? O cara é um traíra, viu? Era o Hitler agora dominando o Paris e amiguinho desse velhinho, esse velhinho aqui que tá apertando a mão do Hitler. Marechal Philippe Pétain. Trabalho, família, pátria. Ele monta ao sul da França um governo aliado do Hitler com um verniz fascista, a tal ponto que o lema é um lema igual do Benito Mussolini: trabalho, família e pátria. E olha aí lá ao norte, um sol nascente depois da chegada dos nazistas em 41 e uma nova planta que está por nascer. Absurdo, velho. Absurdo. A subserviência do Marechal Philippe Pétain aos nazistas. A resistência na França era feita pelo general Charles de Gaulle. Era esse cara aí, ó. Hoje é o nome do aeroporto, Charles de Gaulle, em Paris. Era esse cara da BBC de Londres que dizia: vamos continuar fazendo a resistência. E todo dia ele fazia um pronunciamento ao povo francês para manter os focos de resistência aos nazistas. Bacana? Tá aqui a Luftwaffe, que é a Força Aérea Nazista, e aqui está a RFA, a Real Força Aérea Britânica. E o primeiro-ministro Winston Churchill disse: nunca no campo dos conflitos humanos tantos deveram a tão poucos. É verdade. A Inglaterra meio que não foi conquistada por causa dos aviadores da Real Força Aérea Britânica. Bacana. E aí a famosa Operação Barbarossa, que vai ser a invasão da União Soviética pelas tropas nazistas. E tá aí o Hitler dizendo: perdoe-me, camarada Stalin, mas parecia uma boa oportunidade. É verdade, viu? Tá aí os tanques de guerra, os Panzer e as motocicletas invadindo o território da Rússia na Operação Barbarossa. Então, depois de ocupar a Polônia, as tropas nazistas vão em direção a Moscou, a Stalingrado e a Leningrado. Olha o que o Stalin, o Zezinho, ó, José Stalin, Stalinini, ele diz: Ei, preste atenção. Sempre que as unidades do nosso exército for obrigada a recuar, todo o material rodante ferroviário há de ser retirado também. Aos nazistas não se deve deixar nenhuma máquina, um simples tanque, nem um pedacinho de pão ou uma latinha de óleo. Ele disse desse jeito, viu? Os fazendeiros dos kolkhozes sairão com todos os seus animais. Vão entregar ao governo suas reservas de cereais de trigo para a gente poder mandar para os soldados. Tudo que não puder ser carregado, você vai pipocar a fogo. Seja cereal, feno, ferro, combustível
ou qualquer coisa de valor pode pipocar fogo. O nome disso é tática da terra arrasada. Mas para insuflar nos soviéticos um sentimento nacionalista, olha o que é que o Stalin disse. Nossas tropas batem heroicamente em situação desvantajosa contra um adversário forte armado de tanques e aviões. O inimigo é cruel e impiedoso. Ele quer nossa terra, quer nosso trigo, quer nosso petróleo. Ele visa que a União Soviética volte ao poder dos czares e destruir a cultura dos povos da União Soviética. Ele quer que nós sejamos escravos dos príncipes e barões alemães. Ah, como é que o caba não ia para a guerra defender o seu país depois de um discurso desse, né não? É estratégia política, viu, velho? Estratégia política. Tá aí a famosa tática da terra arrasada, nessas duas imagens. E tá aí onde chegou os domínios do Hitler. Respeite domínios do Hitler. Meu parente, praticamente ele só não domina a Inglaterra e toma de conta do restante da União Soviética. Porque o resto, o Hitler disse, quem manda nessa bodega sou eu. Deu para ver aí, galerinha? Respeita avanço dos nazistas. É um estrategista militar daqueles que está na história. Você pode não gostar do Hitler. A gente pode dizer que ele foi um gênio do mal. Mas foi um monstro na estratégia militar em conquista de territórios. Passando, vamos mundializar o conflito. Depois de Pearl Harbor, os EUA entraram na guerra. Mas eles entraram na guerra foi de com força, viu, galerinha? Por quê? Porque a indústria bélica norte-americana, ela é muito forte. Muito forte. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, eles produziam um Jeep por segundo. Um avião a cada 3 minutos. E a cada dia saía um navio de guerra novinho em folha. Então, a rivalidade primeira dos EUA é contra os Japão. Até então, eles só estavam emprestando dinheiro para a Inglaterra sustentar a guerra. E aí os Estados Unidos começam a fazer uma guerra no Pacífico e na Ásia contra os Japão, contra os japoneses. Enquanto isso, os comunas da União Soviética conseguem segurar o Hitler e o Hitler vai ser derrotado em Stalingrado. Incrível! Os russos são eslavos. Os eslavos, na ideia da superioridade da raça ariana, os eslavos eram inferiores aos arianos. Os eslavos venceram a guerra, velho. E eu botei assim, ó. O Napoleão da Rússia. Oi. E o Hitler vai desconsiderar a história, galerinha. Foi mesmo, foi. Então, nós tivemos batalhas no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, no norte da África, e os nazistas começaram a fazer um bloqueio naval no Oceano Atlântico, e vai ser esse bloqueio naval que vai resultar em ataques submarinos nazistas a navios tupiniquins. Depois que 3 navios brasileiros foram torpedeados pelos nazistas, a gente vai ter que sair da neutralidade. Então, nós vamos ter que declarar guerra a eles. Eita, rapaz.
Nós vamos pro fatality, nós vamos pra guerra, galerinha. Daí o ataque japonês a Pearl Harbor, no Havaí, um conjunto de ilhas, onde havia uma base aérea e naval norte-americana. Os japoneses destruíram parte considerável dela, forçando os Estados Unidos a entrar na guerra. Daí Pearl Harbor, o comandante japonês, o Fuchida, gritava: tigre, 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 iha, tora, tora, tora. Ou seja, nós pipocamos fogo e deu tudo certo. Deu tudo certo em Pearl Harbor. Mas no dia seguinte, o Congresso norte-americano aprovou e os Estados Unidos entraram na guerra. Bacana? Aí, olha, a reação norte-americana depois do Havaí, aí eles começam. Ah, papai, as Ilhas Marshall. Na realidade, os Estados Unidos disputava com o Japão o controle dessa região que você está vendo aí todinha. O Japão tinha, na realidade, anexado, muitas são ilhas, e aos pouquinhos, de ilha em ilha, os norte-americanos vão chegando próximo ao Japão. E já estão bem aqui, ó. Iwo Jima. De Iwo Jima para chegar ao Japão é só uma questão de time. Ah, papai. A fotografia aí real, viu? Mostra um momento que navios norte-americanos estão ocupando uma ilha que era dominada pelos japoneses. E agora vai ser de controle dos norte-americanos. Vamos fechar essa temática, vamos acabar a guerra, porque começou a guerra outra vez. Tem cheiro de pólvora por a lua, tem mortos, feridos, caídos no chão, crianças chorando à procura de um irmão. Conhece essa, meu amigo Nilton Mar? Netinho Tony, lá da cidade de Bom Jesus, sabia? Olha, o famoso dia D, dia decisivo, dia 6 de junho de 44, quando as tropas aliadas sob a liderança dos Estados Unidos decidem retomar o norte da França, a praia da Normandia. E esse cenário também resultou no Brasil entrar na guerra do lado dos aliados. E nós vamos mandar a FAB e a FEB para lutar no norte da Itália. Então, depois da derrota nazista em Stalingrado, da entrada dos Estados Unidos na guerra, da entrada do Brasil, da retomada do norte da França, a Normandia, a questão de os nazistas serem derrotados era só uma questão de time agora, meus pimpolhos. A questão de o Hitler ser derrotado era só uma questão de time. Então, eles pegaram e colocaram em prática aquilo que era chamado de solução final, professor Ismael, que era a mortandade em larga escala, em escala industrial, dos judeus que viviam nos campos de concentração. Enquanto isso, a União Soviética libertava o leste europeu. Ah, papai, só falta entrar dentro da Alemanha. É só uma questão de time. E quem entra primeiro dentro da Alemanha, comandando as forças aliadas, a União Soviética. Os comunas entram em Paris. O Hitler não fica esperando para ver Paris ser tomada pelos comunistas. E comete o suicídio, bicho covarde, ô bicho covarde. Os comunas estavam doidinhos para pegar ele e dar um fatality, viu, velho? Aí depois do suicídio do Hitler, já havia em alguns chefes nazistas uma negociação com os aliados. A Alemanha assinou a rendição logo no início de maio do ano de 45. Enquanto isso, a guerra se prolongava na Ásia e os Estados Unidos, para abreviar a guerra
e forçar uma rendição do Japão, e para mostrar ao mundo quem é que tinha o maior poder de destruição, autorizou pipocar fogo em Hiroshima, dia 6 de agosto, e 3 dias depois, 9 de agosto, em Nagasaki. Tum! Um sol artificial surgia com a bola de fogo varrendo numa velocidade da luz, destruindo tudo e ceifando vidas. Em Hiroshima foram 80 mil pessoas que morreram instantaneamente e em Nagasaki 60 mil pessoas. Aí tem mais os feridos, mais aqueles que sofreram a irradiação, que pegaram câncer, que deixaram câncer para os filhos, para os netos e sucessivamente. Foi. Por isso que o Japão assinou a rendição. Então, quando terminou a guerra, a Europa estava lascadinha, arrasada, destruída. E emergiram duas novas potências, olha. Duas novas potências. O ZEUA e a União Soviética, que passaram já a se bicar, ó. É o prenúncio da chamada Guerra Fria. Viu o tanto de evento que você tem aí, olha? Porque quando você olha para hoje, meio que os Estados Unidos numa disputa comercial com a China, é uma espécie de nova Guerra Fria, só que é uma Guerra Fria comercial. Só que com essa visita em Taiwan por representantes norte-americanos, a China decidiu mostrar que também tem fogo bélico, rapaz, e fez uns treinamentos militares essa semana, rapaz. Meu Deus do céu! Faça o print dessa parte aí, meus pimpolhos, per favor, em italiano. Mestre Nil, deixe R$1 de 1 minuto aí a tela, per favore. Uma família começa em qualquer de repente. Coisa ao sonhador. Vou passar, galerinha, só para você ver a dimensão do domínio das forças nazistas e aliadas do Hitler. Eu vou botar uma data, aí é em 43.
Olha o tanto de território que o Hitler dominou até 43. Caramba, velho. O homem dominou quase que tudo, velho. Ainda tinha o norte da África, o Africa Corps. Ainda tem o norte. Lembrar que no norte da África, o Ferdinand Porsche, engenheiro alemão, fez uma adaptation, criou o carro do povo, que é o Volkswagen, carro do povo, Volkswagen. Mas para o famoso Fusca, ele colocou o motorzinho, foi lá atrás e botou um motor refrigerado AA. Haja vista que no norte da África, no deserto, é difícil você encontrar água. Olha a adaptation, galerinha. Olha a tecnologia a serviço da guerra. Vou passar. Olha a propaganda antinazista. Essa primeira é russa. E você vê uma mulher e sua criança sentindo-se ameaçados pela ameaça de uma baioneta nazista. Não tema, lutemos até o fim. A segunda mostra uma espécie de King Kong bicéfalo, com duas cabeças. Uma cabeça tem um chapéu com o símbolo da suástica nazista e a cara é do Hitler. Olha o bigodinho, ó. Olha o bigodinho. E o outro é um do sol nascente, que é um nipônico, é um japonês. E eles estão destruindo a Estátua da Liberdade com a faca na mão, destruindo a liberdade dos norte-americanos. Nós não podemos aceitar isso. Pare esse monstro. Temos que produzir até o limite. E por último, os quatro grandes reunidos para destruir a suástica. Destruir a suástica. Eita, rapaz. Vou passar. Aí a Batalha de Stalingrado é a mais longa da Segunda Guerra Mundial e a batalha que tem o maior número de mortos na história. Derrotados os nazistas, os soviéticos vão avançar sobre a Alemanha, o Terceiro Reich. A União Soviética liberta, entre aspas, o leste europeu. E eu coloquei entre aspas porque você vai ver que, a partir de então, os países do leste europeu ficariam sob a direção de partidos comunistas autoritários submissos à União Soviética. E quem entra em Berlim primeiro são as tropas soviéticas. E esse cartaz aí mostra uma estrela ao fundo, provavelmente o Kremlin, mostra um soldado vermelho, a União Soviética, e ele tá dando um fatality no Hitler. Aí é Stalingrado, aí tem um russo jogando uma bomba, os escombros da cidade, e morreram em torno de 1,8 milhão de pessoas, mais ou menos em 6 meses de batalha. Arrepio-la, velho. Em cima estão os soldados alemães e aqui embaixo estão os soldados russos, soviéticos. 1,8 milhão, galerinha, é mais da metade do povo do Piauí atualmente. Rapaz, gente demais, velho. E aí uma curiosidade que eu achei na internet, o Stalin disse que todos deveriam estar aptos e envolvidos para defender o país contra o inimigo, os nazistas, inclusive as mulheres. E algumas foram treinadas para ser franco-atiradoras. E algumas mulheres são muito detalhistas. Dava para ver de longe, só a testinha do alemão. E ela... Tum, tum. Mas, só 2 mulheres. Mais de 300 alemães foram derrubados por essas franco-atiradoras. Beleza? Beleza, deixa eu passar. Olha o famoso dia D, galerinha, que foi
a ocupação do norte da França, para libertar o norte da França dos nazistas, 150 mil homens, 600 barcos de guerra, navios mesmo top, 14 mil barcos, milhares de aviões. Olha aí o esquema mais detalhado saindo do sul da Inglaterra para recuperar a parte norte da França e dali recuperar Paris. Ah, papai! Quem já assistiu o Resgate do Soldado Ryan, olha aí, ó. O Resgate do Soldado Ryan. Quem já assistiu, do Steven Spielberg, é um filme lindo, velho, muito real. Ele consegue colocar muita realidade nesse desembarque das tropas aliadas aí no famoso dia D. Tchum, tchum, as balas passando, os projéteis, tchum, pá, 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 pá. É doido, viu? É doido. Olha o Montgomery, o chefe norte-americano. O dia D em números, só para você ver, ó. Só para você ver. No primeiro dia, só de baixas alemãs, recuperando o norte da França, de 4 a 9 mil alemães. Ah, pílula. É duro, meu amigo. 10 mil veículos, 12 mil aviões, 150 mil soldados. Ai, pipoco, meu pai. Aí recuperaram a Normandia e para poder chegar em Paris foi ligeirinho, mas enquanto os Estados Unidos libertavam a França, a União Soviética libertava a própria Alemanha do Hitler. E tá aí essa fotografia icônica, antológica, de um soldado soviético flamejando a bandeira da União Soviética em Berlim, capital da Alemanha. Nesse momento aí o Hitler já tinha pedido pinico e estava se despedindo desse mundo. Embora a Alemanha tenha assinado a rendição apenas em maio, comandantes nazistas já negociavam com os aliados há algumas semanas, por baixo do pano. O Hitler não sabia de nada, mas o Hitler sabia que a derrota era só uma questão de time, meus pimpolhos. Um dos documentos acordava a retirada das tropas nazistas do norte da Itália. As tropas brasileiras enfrentavam eles lá, no norte da Itália. Foi firmado na véspera do suicídio do Hitler. Foi firmado antes de o Hitler cometer o suicídio para a retirada das tropas do norte da Itália. Perfeitinho? Passando mais, olha aí os Estados Unidos e os aliados, está aqui o Capitão América, recebe uns projetos que consegue defender com o escudo, e ele está dando um tabefe no Hitler. Tabefe. É dentro de um Panzer, é dentro de, vamos dizer assim, é dentro de um forte dos nazistas. A segunda imagem, ela é confeccionada no México, mostra uma amazona inglesa liderando várias amazonas atrás. A segunda na escala é uma mexicana e tem uma brasileira também lá, ó. E a terceira imagem mostra uma águia mexicana destruindo a bandeira da Alemanha nazista. El México por la libertad. Na próxima semana nós vamos ter um continuismo da Segunda Guerra e eu vou trazer um pouquinho aqui para o Brasil. Você vai ver a participação do Brasil na Segunda Guerra. Antes a neutralidade, a política de barganhas, depois a própria guerra e as tropas brasileiras da FEB lutando no norte da Itália. Aí o famoso Holocausto, também na próxima semana,
Já fiz até o slide sobre essa temática. O Holocausto, que foi a solução dos nazistas para eliminar a etnia judaica, os povos semitas. Bacaninha. Quem já assistiu o filme O Menino do Pijama Listrado, lembra dessa segunda imagem bem aí? Ela é icônica, né? Deixa eu passar mais. Olha a bomba atômica de Hiroshima. E 3 dias depois, a bomba atômica em Nagasaki. Nesse cenário, o Japão foi forçado a assinar a rendição. Tá aí, olha. Explodiu em Hiroshima, que emitiu uma onda de calor 40 vezes mais quente que o Sol aqui na Terra. Matou instantaneamente 80 mil pessoas. As únicas coisas que se encontravam próximas ao local da bomba e que sobreviveram foram árvores da família Ginkgo biloba. Ah, tio, por isso que vende aquele produto. Ele é saudável. Vem de uma árvore japonesa que sobreviveu à irradiação, inclusive atômica. É verdade, viu? Os caras fazem propaganda com isso, viu? E tá aí, finalmente, comandantes militares japoneses subindo no USS Missouri, assinando a rendição. As tropas norte-americanas ficaram dentro do Japão durante um certo período e, evidentemente, o Japão vai assinar a rendição para os Estados Unidos. De boa, galerinha? Tá aí, parece que a guerra estava esfriando, viu? Mentira, que vai começar outra guerra, velho. Vai começar a Guerra Fria. Mas antes da Guerra Fria, olha os tratados antes de o Hitler ser convidado a se retirar do cenário, galerinha. Os 3 grandes já estavam se reunindo para ver como seria uma Europa pós-guerra sem o nazismo. Já estavam certo disso? Já. Era só uma questão de time, galerinha. Então, Conferência de Teherã, no Irã, que era domínio da Inglaterra, ali tomou-se a decisão de libertar a França, o famoso dia D, que vai ser no ano seguinte, e a União Soviética vai libertar e incorporar Lituânia, Letônia e Estônia, que ela perdeu lá na Primeira Guerra Mundial, e a Polônia. Ixi, Maria! E que vão dividir a Alemanha em 4 zonas de influência. Bacaninha, 4 zonas de influência. E também a cidade de Berlim. Pouco antes de o Hitler cair, já em 1945, foi organizado na União Soviética a Conferência de Ialta. O Hitler sabia da ocorrência dessa conferência, já estava ciente. Lá foi criada a Organização das Nações Unidas, uma entidade plurinacional, internacional, criada com o objetivo de fazer a paz mundial, de intermediar e evitar conflitos, de realizar ações humanitárias. Mas a ONU não conseguiu evitar conflitos. Quem vai libertar o leste europeu era a União Soviética, por isso as tropas entraram primeiro em Berlim. E quem vai libertar o oeste é os Estados Unidos, mais a Inglaterra. E era, como você viu, o dia D e depois a libertação de Paris. E decidiram dividir a Coreia, como ela é dividida até hoje, em 2 pedaços. A do norte ligada à União Soviética, comuna, e a do sul ligada ao Japão e aos Estados Unidos, que é capitalista. Até hoje, viu? A do norte é do Kim Jong-il. Kim Jong-il. Por último, veja que as tropas já estão dentro da Alemanha
e foi feita a Conferência de Potsdam. Ali decidiu-se desnazificar a Alemanha e o Hitler cometeu o suicídio e alguns nazistas conseguiram fugir da Alemanha. Fugiram. Alguns, inclusive, vieram para a Argentina e depois para o Brasil. Fugindo do Tribunal de Nuremberg. Joseph Mengele, que era um médico que trabalhou para a Bayer e para outras empresas de experiência e pesquisa científica, que usou muitas cobaias humanas nos experimentos, teve uma temporada longeva no Brasil, Joseph Mengele. Nilton, deixa um minutinho aí na tela que a galerinha vai ver isso daí também com o Adriano depois, né? Abençoa, Senhor, a minha também. Então, eu já estou lhe dizendo, nós vamos ter esse conteúdo. Eu não sei se é agora em agosto ou se vai ser só em setembro, mas essa temática você vai estudar em geografia. Você vai estudar também um pouquinho na área das artes, das linguagens, da filosofia e da história. Foi? Olha aí, ontem aqui meu amigo Marcelo Lima, rapaz, meu amigo Marcelo Lima, o mestre da história ou da geografia, mestre da geografia, já começou aí, tá dando uma pincelada nesse conflito aí, ó. A águia tá com raivinha e o urso tá com raivinha, velho. Se eles chegassem a esquentar a guerra, o mundo implodia, galerinha. A guerra tinha que ser fria mesmo. Porque se por acaso esquentasse, fatality, seria fatalidade para o globo. Porque a guerra seria uma guerra de ogivas atômicas. E como disse Albert Einstein, se nós tivéssemos uma terceira guerra mundial, nós iríamos depois contar as histórias com paus e pedras, porque a Terra iria implodir. De boa? Visto isso, vamos para a questãozinha aí, olha, para fechar nossa temática. Questão é boa, viu, velho? Comparar o contexto europeu anterior à eclosão das duas grandes guerras. Essa questão é questão de prova, viu? Aquela prova subjetiva. A resposta ia ser gigantesca. Mas dava para ver se o aluno tinha compreendido o cenário das duas. Explicar o que foi o Pacto Anti-Comintern, bacaninha. Pode-se afirmar que as alianças da segunda foram muito parecidas com os blocos de aliados da primeira? Pode interrogar aqui, né? Faltou interrogation. Qual era o plano do Hitler para vencer a guerra? Não,
Qual era o plano alemão? Qual era o plano nazista? Havia um plano utilizado pelo exército nazista. Como era o nome dele? E quais os dois importantes eventos de 41 que mudaram os rumos da guerra? Você pode comparar 41 com 1917. Porque 17 teve a saída da Rússia por causa da Revolução Bolchevique e teve a entrada dos Estados Unidos. Ah, papai! E 41 também tem um cenário externo, international, que vai ser contribuinte para mudar os rumos do conflito. De boa, galerinha? Faça o print dessa parte aí, viu? Faça o print, per favore, em italiano. Próxima semana, galerinha, eu vou começar com a parte do Holocausto e depois eu vou começar a fazer umas questões e depois eu vou para o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bacaninha? São 3 tópicos, 3 temáticas: questão, o Holocausto e o Brasil na guerra. Bacana? Deixa eu começar a me despedir aqui. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas. E foi-se embora e nem se despediu de mim. Alô, galera de Dom Inocêncio, terra boa. Terra do sanfone, terra do meu amigo Sandrinho do acordeon, que eu tive com ele lá no Festival da Ópera. Prazer em rever o Sandrinho sempre. Deixa eu ver mais. Terra do Sinobilino, meu parente, rapaz. Sinobilino. Colônia do Gurgueia, que deve estar fazendo um frio arrochado nesse período do ano, viu? Jerumenha, São Pedro, Uruçuí, aos vivos. Encerrando aqui, ó. Deixando um cheiro na caixa do oi. Vou me despedir ali perto da câmera, ó. Deixando um grande abraço, um grande cheiro e uma boa noite para você. Valeu, galera. Tchau!